Meu nome é Camila. Tenho 40 anos. Sou professora de português no ensino médio. Moro em Goiânia. Tenho uma filha de 12 anos chamada Lara e um gato laranja gordo que se chama Biscoito. Acordo cedo, tomo café forte, corrijo redação nos fins de semana e durmo com o ventilador ligado mesmo no inverno. Sou uma mulher comum, com uma vida comum. Mas durante 15 anos, dormi do lado de um homem que carregava um segredo grande o suficiente para destruir tudo. E escolheu, toda noite, deitar do meu lado sem me contar. Esse homem era o Rodrigo, meu marido, o pai da minha filha. O homem que eu amei de um jeito que só se ama uma vez na vida. Daquele jeito que você não escolhe e não consegue explicar direito para ninguém de fora. E a carta que revelou tudo chegou numa tarde de terça-feira comum, dentro de um envelope simples, pelo correio normal. Como se o universo achasse que segredo de 15 anos merecia uma entrega sem drama. Deixa eu te contar como foi. Desde o começo, conheci o Rodrigo quando eu tinha 25 anos, ele tinha 28. Foi numa formatura de um amigo em comum. Eu estava de vestido azul marinho, ele estava de terno que claramente havia sido comprado para outra ocasião e não servia direito nos ombros. A primeira coisa que pensei foi que ele parecia desconfortável. A segunda foi que o desconforto dele era o tipo mais honesto que eu já havia visto num homem. A maioria dos homens que eu havia namorado até então era boa em aparência, boa em performance. Rodrigo era ruim em aparência e péssimo em performance, no sentido de que não performava nada. Era exatamente o que parecia, sem camada extra por cima. Dizia o que pensava com uma honestidade que às vezes era desconfortável de receber, mas que você nunca precisava questionar. Ou eu achava que não precisava. Namoramos por 2 anos. Casamos. Nos mudamos para Goiânia, onde ele havia conseguido emprego numa construtora, e onde eu encontrei minha primeira vaga como professora efetiva. A Lara nasceu 3 anos depois do casamento, numa madrugada de novembro, e o Rodrigo chorou na sala de parto de um jeito que eu nunca vou esquecer. Aquelas lágrimas de homem que não sabe onde colocar a própria emoção, e deixa ela cair pelo rosto porque não tem outra saída. Vivemos 15 anos juntos. 15 anos de café da manhã, de discussão por bobagem, de viagem de férias para o litoral, de conta conjunta, de preocupação com a escola da Lara, de doença, de consulta médica, de obra no apartamento que nunca terminava. 15 anos de vida real, sem glamour, com tudo que a vida real tem de chato e de bom. Eu amava esse homem, de um jeito profundo, cotidiano, às vezes esquecido no corre do dia a dia, mas sempre lá. E esse homem tinha um segredo que eu nunca imaginei, com distância e com a clareza cruel que só o tempo depois da revelação dá. Consigo ver os sinais. Não eram óbvios. Não eram do tipo que você vê em filme. O marido que recebe ligação misteriosa e sai para o quintal. O olhar culpado, o celular virado para baixo na mesa. Não era isso. Era mais sutil. Era uma distância que aparecia e sumia. Um jeito de às vezes ficar no silêncio por tempo demais, olhando para algum ponto no espaço que eu não conseguia identificar. Uma tensão que surgia em datas específicas. O mês de março, em especial, sempre o deixava mais quieto, mais fechado, como se março cobrasse algo que ele devia. Perguntei várias vezes. Ele sempre tinha uma resposta pronta. Pressão no trabalho, cansaço, dor de cabeça. E eram respostas plausíveis. Porque ele de fato trabalhava muito. Porque de fato tinha pressão na construtora. Porque de fato era o tipo de homem que acumulava estresse sem saber externalizar. Então eu aceitava. Porque quando você ama alguém e confia nessa pessoa, você lê as respostas dela com boa fé. Você não procura o que não acha que existe para ser encontrado. Havia uma caixa. Uma caixa de papelão simples, aquelas de arquivo morto, que ficava no alto do armário do escritório. Eu havia perguntado uma vez, anos antes, o que era. Documentos antigos, ele disse. Coisas do antes. Não tem nada importante. Nunca abri. Por que abriria? Era a caixa de documentos do meu marido. Não era minha. Passou 13 anos lá em cima, naquele armário, sem que eu pensasse nela mais do que 1 ou 2 vezes. O Rodrigo morreu em fevereiro do ano passado.
Preciso escrever isso de forma direta porque não existe jeito delicado. Aneurisma cerebral. 53 anos. Sem histórico, sem aviso, sem chance de despedida. Saiu para trabalhar na segunda-feira de manhã como qualquer outra segunda-feira. Café. Beijo na testa. A gente se fala mais tarde. E não voltou. Não vou entrar nos detalhes do que foram os meses seguintes. Quem já perdeu alguém de forma súbita, sabe que existe um tipo de dor que não tem palavras para ser descrita. Então não vou tentar usar palavras que não alcançam o que foi. Digo apenas que eu atravessei, que a Lara atravessou, e que a gente está do outro lado ainda aprendendo o que outro lado significa quando a perda é desse tamanho. 6 meses depois do funeral, quando eu comecei a organizar as coisas do escritório dele, porque precisa ser feito, porque a vida exige mesmo quando você não quer. Cheguei à caixa do armário. Desci ela com cuidado. Era mais pesada do que eu esperava. Coloquei na mesa e fiquei olhando para ela por um tempo antes de abrir, com aquela sensação de que estava prestes a entrar num espaço que não era meu. Dentro havia o que ele havia dito: documentos, papéis antigos, contratos de trabalho dos anos 90, fotos de uma época antes de mim. Rodrigo jovem, com cabelo que eu nunca havia visto, em lugares que eu não reconhecia. Um diploma do técnico em edificações que ele fez antes de ir para a faculdade. Uma caderneta de banco de uma conta que não existia mais. E no fundo, debaixo de tudo, um envelope, selado, com meu nome escrito na frente com a letra do Rodrigo. Para a Camila. Abre quando você achar que está pronta. Não abri naquele dia. Fiquei segurando o envelope por não sei quanto tempo, sentada na cadeira do escritório dele com o cheiro dele ainda no ar daquela sala. Coloquei de lado. Fui fazer almoço para a Lara. Assisti televisão sem prestar atenção no que estava passando. Dormi mal. No dia seguinte, o envelope continuava na mesa. Olhei para ele de longe enquanto tomava café. Fui trabalhar. Voltei. Olhei de novo. Passei 5 dias assim. Na tarde da terça-feira, sozinha em casa, a Lara estava na escola. Sentei na mesa. Coloquei um copo d'água do lado e abri. Tinha 3 páginas. Letra do Rodrigo, que era uma letra de engenheiro, firme, inclinada, sem floreio. Linhas retas, sem rasura. Como quem escreveu devagar, com cuidado, escolhendo cada palavra. Comecei a ler. E o chão que eu conhecia sumiu debaixo dos meus pés. A carta começava assim: Camila, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de te contar em vida, o que significa que falhei com você de um jeito que não tem como consertar. Mas preciso que você saiba, porque você merece saber a verdade sobre quem você casou. O que se seguia eram 3 páginas que reescreveram 15 anos de memória. Antes de me conhecer, 2 anos antes, quando ele tinha 26, o Rodrigo havia se envolvido com uma mulher. Um relacionamento curto, intenso, que terminou de forma abrupta, quando ela disse que precisava ir embora para São Paulo, por razões de trabalho. Ele havia deixado ir. Tinha doído, mas havia deixado. O que ele não sabia, até 6 meses depois, quando ela ligou de São Paulo, era que ela havia engravidado. Ela não queria abortar. Também não queria que ele fizesse parte da criação, porque havia construído uma vida nova e não queria complicar. Mas achava que ele tinha direito de saber que o filho existia. O filho era um menino. Nasceu em março, por isso março sempre pesava diferente para ele. Ela pediu que ele não tentasse contato. Que deixasse a criança crescer sem saber quem era o pai. Que fosse uma decisão limpa, por bem de todos. E o Rodrigo, com 26 anos, sem estrutura emocional para lidar com aquilo, com medo e com dor, e com uma culpa que não sabia como carregar, concordou. Assinou um papel que ela havia preparado com o advogado, abrindo mão da paternidade formal, e enterrou aquilo dentro de si, como quem enterra algo que não sabe mais o que fazer com. 2 anos depois, me conheceu. E nunca me contou. As 2 últimas páginas eram as mais difíceis de ler. Ele escrevia sobre a culpa. Não a culpa performática de quem quer aparecer arrependido. Era uma culpa crua, detalhada,
de quem passou anos acordado de madrugada, convivendo com o peso de uma escolha que não podia desfazer. Escrevia sobre as vezes que quase me contou. Na nossa lua de mel, quando a Lara nasceu, numa noite de aniversário de casamento em que bebemos mais do que devia, e ele ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para mim de um jeito que eu nunca entendi direito. Escrevia sobre o filho, que havia tentado, uma vez, anos antes, encontrar alguma informação de longe, sem fazer contato, sem violar o acordo. Sabia o nome. Sabia a cidade. Sabia que o menino havia crescido, que tinha ido para a faculdade, que parecia bem. E escrevia, na última página, num parágrafo que li 3 vezes seguidas sem conseguir ir em frente, que havia deixado um contato. Um e-mail. Que, se eu quisesse, poderia usar para encontrar o filho dele. O filho que eu não sabia que existia. O meio-irmão que a minha filha não sabia que tinha. Existe um tipo de dor que não é aguda. Não é a facada, o susto, o grito. É uma dor que se instala devagar, que vai preenchendo cada espaço disponível dentro de você com uma lentidão que é, de certa forma, mais cruel do que a dor rápida. Porque você tem tempo de sentir cada centímetro. Fiquei sentada naquela mesa por não sei quanto tempo. O copo d'água estava do lado, intocado. Lá fora o sol havia mudado de posição. Era tarde, quase hora de buscar a Lara. Mas eu não havia percebido a tarde passar. O que eu sentia não era raiva. Surpreendentemente. Talvez a raiva viesse depois, e de fato veio. Mas no primeiro momento foi outra coisa. Foi uma espécie de reconfiguração. Como quando um quebra-cabeça que você achava que estava montado, é desmontado, e você percebe que as peças formavam uma imagem diferente da que você enxergava. 15 anos de imagens recalibradas num instante. O março quieto, as madrugadas em que ele ficava olhando o teto, o jeito às vezes distante que eu atribuía ao trabalho, os aniversários dele em que havia uma tristeza por baixo da comemoração que eu nunca consegui nomear. Não era um estranho. Continuava sendo Rodrigo, o mesmo homem que eu havia amado, que havia chorado no nascimento da Lara, que havia se levantado de madrugada quando ela tinha febre, que havia me segurado quando minha mãe morreu, que havia feito café todas as manhãs por 15 anos sem que eu pedisse. Mas era um Rodrigo com uma dimensão que eu não conhecia. E essa dimensão havia mudado a geometria de tudo. Passei 3 semanas sem contar para ninguém. Guardei a carta. Guardei o e-mail que estava no final. Vivi meus dias normais. Escola, Lara, mercado, reunião de condomínio. Com aquilo dentro de mim, como um peso que não aparece por fora. Conversei com minha terapeuta. Ela não me disse o que fazer. Não é papel dela. E eu sei disso melhor do que ninguém. Mas me ajudou a organizar as perguntas que eu precisava responder antes de agir. A principal delas era: para quem eu ia fazer isso? Se eu entrasse em contato com o filho do Rodrigo, estava fazendo isso por mim? Para entender algo? Para cumprir um desejo que ele havia expressado na carta? Ou estava fazendo por esse jovem, que tinha agora 24 anos, que havia crescido sem saber quem era o pai, e que talvez nem quisesse saber agora? A segunda pergunta era sobre a Lara. Ela tinha direito de saber que tinha um meio-irmão? Sim. Mas quando? Como? Com quantas informações? A terceira era a mais dura. Eu havia amado um homem que guardou isso de mim. Esse fato não mudava o amor, mas mudava algo na forma como eu me entendia dentro daquele amor. Eu havia sido protegida, ou enganada. Existe diferença, quando a intenção era não machucar, mas o resultado foi o mesmo. Não tenho resposta limpa para nenhuma dessas perguntas. Acho que não existe. Escrevi e apaguei 12 vezes. Não é exagero, contei. A 13ª versão foi a que mandei. Eram 6 linhas. Apresentei meu nome. Disse que havia sido casada com o Rodrigo. Disse que havia encontrado uma carta após a morte dele, e que havia um contato nessa carta que me levou até ele. Disse que não tinha expectativa nenhuma de resposta, que entendia completamente se ele preferisse não responder, e que estava disponível caso ele quisesse conversar. Mandei numa sexta-feira de noite. Fechei o computador. Fui dormir achando que não dormiria. A resposta veio no domingo de manhã.
Eram 2 linhas. Eu sei quem você é. Minha mãe me contou sobre o Rodrigo quando eu fiz 18 anos. Eu também não sabia se ia entrar em contato um dia, mas estou aqui. O nome dele era Gabriel. Nos falamos por mensagem por 3 semanas antes de ligar. Ligamos por 1 mês, antes de nos encontrar. Quando nos encontramos, foi num café neutro em Goiânia. Ele havia vindo de São Paulo de propósito. Tinha pedido folga do trabalho. Havia vindo de ônibus porque ainda não tinha carro. Era idêntico ao Rodrigo jovem das fotos que encontrei na caixa. A mesma estrutura de rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Quando entrou no café e eu o vi pela primeira vez, precisei respirar fundo antes de me levantar. Porque foi como ver um fantasma que não é assustador. É uma pessoa, de carne e osso, que carrega no rosto a prova de uma vida inteira que existiu em paralelo à minha. Conversamos por quase 4 horas. Ele me contou sobre a vida dele, criado pela mãe e pelo padrasto, que foi uma figura boa e presente. Não havia crescido com falta, com dor, com buraco emocional por causa da ausência do pai biológico. Havia crescido com perguntas. Sim, é diferente. Quando soube aos 18 anos, havia processado do jeito dele, com o tempo dele. Havia chegado a um ponto de paz, com aquilo que era o ponto de paz possível para ele. Mas havia sempre a curiosidade. Quem era o homem? Como era? Se havia pensado nele. Mostrei a carta. Ele pediu para ler sozinho, me pediu licença, foi para o banheiro. Voltou com os olhos vermelhos, mas sem derramar uma lágrima na minha frente. Aquele mesmo jeito de controlar a emoção que eu havia visto no Rodrigo por 15 anos, e que agora via no filho que eu não sabia que existia. Ele pensava em mim, disse Gabriel, mais para si do que para mim. Pensava, respondi, de um jeito errado, com escolhas erradas. Mas pensava, contei para Lara 2 meses depois. Ela tinha 12 anos. Idade em que você já entende complexidade, mas ainda não tem carapaça para receber sem sangrar. Sentei com ela no quarto dela, sem tela, sem distração. Contei com as palavras mais simples que encontrei. Disse que o pai dela havia guardado um segredo por muito tempo, que havia um jovem que era meio-irmão dela, que esse jovem se chamava Gabriel e que ele existia e estava bem. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois perguntou: o papai sabia que ele existia? Sabia. E não contou para a gente? Não contou. Outro silêncio. Por que não? Essa foi a pergunta para a qual eu não tinha uma resposta que uma menina de 12 anos merecesse receber de forma incompleta. Então fui honesta dentro do que podia ser honesto. Porque ele tinha medo de como a gente reagiria, de machucar a gente. Tomou uma decisão errada por motivos que faziam sentido para ele, mas que não foram certos. Mas o papai era bom, ela disse, não como defesa, como constatação. Era, respondi. Pessoas boas também cometem erros grandes. Às vezes os erros maiores são cometidos por pessoas boas que têm medo. Ela ficou quieta mais um pouco. Depois, posso falar com ele um dia? Com o Gabriel? E aquela pergunta, simples e direta como só criança consegue ser, foi a coisa mais bonita que aconteceu em todo esse processo. Não perdoei o Rodrigo num instante. Não foi uma decisão, não foi um momento de clareza. Não foi uma noite em que acordei resolvida. Foi um processo longo, ainda em andamento, de entender que a pessoa que eu amei era real. E que ser real inclui ter partes que falham, que têm medo, que escolhem errado. O segredo que ele guardou não apagou os 15 anos. Não apagou o homem que segurou minha mão no hospital, que fez café toda manhã, que amou a Lara com uma dedicação que não tem como ser fingida. Mas acrescentou uma dimensão que eu precisei aprender a incluir na imagem que tenho dele. Homens, pessoas, são mais de uma coisa ao mesmo tempo. Podem ser honestos no cotidiano e covardes num ponto específico. Podem ser presentes e ausentes ao mesmo tempo, dependendo de qual parte de si estamos olhando. Isso não é desculpa. É complexidade. E aprender a viver com a complexidade de quem amamos é talvez o trabalho mais difícil que o amor exige.
Sobre o Gabriel, estamos construindo algo. Devagar, sem pressa, sem nomenclatura forçada. Não sou madrasta. Não sou nada com nome definido. Sou a Camila, a mulher que amou o pai dele e que encontrou uma carta numa caixa de arquivo morto e escolheu não ignorar o nome que estava no final. A Lara e o Gabriel se falaram por vídeo pela primeira vez há 3 meses. Ela ficou vermelha de timidez. Ele ficou sério demais, tentando parecer calmo. Foi estranho, curto, cheio de silêncio desconfortável. E no final ela perguntou se ele gostava de dinossauros. Ele disse que sim. E eu percebi que às vezes é assim que os recomeços começam. Pequenos, sem dramaturgia, com uma pergunta sobre dinossauros no final. Se você é a pessoa que guardou algo, o peso que você carrega não some com o tempo. Fica mais pesado. E a pessoa que você mais ama merece a verdade enquanto você ainda pode dar a ela de própria voz, não numa carta de arquivo morto. Se você é a pessoa que descobriu, o chão some. Mas volta. Demora, mas volta. E quando volta é um chão que você construiu você mesma, mais firme porque é seu, não porque alguém te entregou pronto. 15 anos de segredo não apagaram 15 anos de amor, mas me ensinaram que amor sem verdade é amor incompleto. E que eu mereço, que você merece, o inteiro. Meu nome é Camila. Tenho 40 anos. Estou aprendendo, todos os dias. O que significa reconstruir uma história quando você descobre que ela tinha um capítulo que você não conhecia. E estou aqui, ainda de pé, ainda inteira. Isso, por enquanto, é suficiente. Se essa história tocou você, deixa nos comentários. Você já descobriu um segredo que mudou a forma como você via alguém que amava? Como você atravessou isso? A gente se fortalece quando para de carregar as histórias sozinha.